Opa, tudo bem? Hoje é um sábado, bastante neblina por aqui. Bastante não, mais ou menos. Tá, tem uma neblina, de vez em quando ela engrossa mais, algumas vezes ela engrossa mais, outras menos, agora tá mais ou menos. Mas eu gosto desse tipo de clima, assim, lembra minha infância, tal, que foi criado assim num lugar com bastante neblina, e depois São Francisco, eu morei lá por perto, também tem bastante neblina. Eu acho que tá um clima interessante, misterioso, que assemelha essa nossa, assim, como falei em São Francisco, comecei a pensar nos termos, vem as palavras antes em inglês, né? Enfim, mas se assemelha com essa nossa busca, né? Assim, de entendimento, busca eterna, né? Porque eu acho que não tem uma completude, né? Não chega num ponto em que a gente, nenhum dos pensadores, dos filósofos, dos gurus, assim, chegou à conclusão cabal, final, e não é para chegar mesmo. Acho que essa é a graça, né, dessa eterna mudança dinâmica, né, que existe, assim, né, nesse processo todo que é a vida. E eu assisti um documentário sobre o Sri Ramana Maharshi, se eu não me engano. É um guru muito conhecido, né, da Índia. Ele nasceu no final do século XIX e morreu acho que em 1950, com 70 anos de idade. E mais uma vez me pôs a pensar, né, sobre essas questões todas, que ele é considerado assim uma pessoa que atingiu a iluminação lá pelos devotos dele. Até hoje tem devotos. Ele tem um livro que é fácil de encontrar na internet, um livrinho curto, né, que, que chama Quem Sou Eu, né? Who Am I? E ele vai fazendo aquela desconstrução, né, que a gente conhece, que a maioria das pessoas conhecem, de assim, o que que eu sou? Eu sou meu corpo? Não sou, né? Se você mudar seu corpo, se a gente envelhece, a gente muda, né? Com doenças, com disposições, com humores e tudo. Isso daí vai mudando ao longo da vida. Então eu não sou o corpo, eu não sou meus sentidos, eu não sou meu cérebro, eu não sou meus pensamentos. Então o que acaba sobrando, né? Então é aquele processo de desconstrução para chegar a uma essência, né? Que, enfim, que é uma coisa que já foi bastante explorada por outros, né? Gurus depois também, outros pensadores que falaram a respeito disso. Então é uma coisa conhecida, né? Que no final das contas, assim, essa essência de que a gente identifica como nós, né? É uma coisa mais assim nebulosa, como a neblina, né? Que cerca aqui. E talvez seja por isso que eu gosto, assim, desse ambiente, esse ambiente de indefinição, né? Que no final das contas, para mim, o que aponta de tudo isso é que nós somos todos, né? Nós estamos conectados com todos e com tudo, né? E quando você vai nessa direção quântica, né? Que a física quântica tem assim, no último século até, não é uma coisa nova, né? Sobre todos esses processos aí que levam à exaustão do materialismo, né? Que agora se chama de fisicalismo, que eu prefiro, na verdade, fisicalismo do que materialismo, porque o materialismo fala só em matéria, não fala em energia, né? Eu acho que a energia é matéria, né? Como tem a equação lá da relatividade, que fala E igual a mc2. Então, no final das contas, assim, isso aponta para uma desconstrução total, né? De que no final das contas nós somos tudo, né? Nós estamos conectados, nós somos pontos focais de uma essência maior, de uma mente universal. E isso é muito bacana, assim, que recentemente, até que eu já coloquei vídeo a respeito disso, desse ressurgimento da metafísica, né? Desse pensamento, desse framework idealista, né? Que a ciência ela está fechada num framework filosófico materialista, né, fisicalista no caso, que impede que ela avance no final das contas, né? Não é só o processo capitalista, o processo mercantilista de utilização da ciência a favor
da venda, né, de, sei lá, de tudo, medicamentos, de conceitos, de concepções aí que impliquem num ganho monetário, financeiro, mas também essa, essa questão da essência, é, a essência fisicalista que impede que avance, né? Eu estava vendo aí um desses pensadores dessa corrente aí falando que ele gosta de telepatia, né? Ele quer explorar. Ele fala assim, quando você menciona sobre isso, sobre fazer uma pesquisa séria, quantitativa, né, estatística, né, se existe ou não, os processos né, de telepatia, se isso é possível ou não, os pesquisadores sérios mesmo, eles não é que eles nem, não só não refutam, eles ficam bravos, né? Se irritam. Né? E que para mim é uma coisa que chama muita atenção, porque não deveria irritar um cientista, deveria falar, vamos fazer um experimento, né? Vamos fazer. E aqui, se você trata em algumas coisas, algumas questões como telepatia e tal, na ciência ortodoxa, você é excomungado, né? Você é colocado para fora. Existem dogmas, né? Esses pensamentos dogmáticos na ciência, como existe em todo o pensamento humano, né? Isso faz parte da essência humana. Mas é interessante que a ciência era para ser diferente, né? Era para, pelo menos, tentar ser diferente, e não acontece isso, né? Então existem coisas que você não pode falar, coisas que você não pode tocar, né? A gente vê isso muito forte atualmente também, questões ideológicas de cancelamento digital e aquela coisa toda, da cultura do cancelamento, que se você falar determinadas palavras, mesmo a favor ou contra, né, você é cortado, você é banido, né? Outro dia eu postei numa, numa resposta lá do Cora, um vídeo muito bonitinho de um nenezinho rindo com a avó, né, no colo da avó. Então a avó brincava daquele negócio de picabu, né, de tampar e mostrar e tal. E o nenezinho ria. A minha resposta foi banida, porque você não pode postar um vídeo de criança, porque, sabe, é só um predador que faz isso, né, segundo o algoritmo, né. Aí depois eu reclamei, ele voltou. Ah, não, tudo bem, então pode, fica aí. Voltou a minha resposta. Mas, ou seja, você vê, é um processo assim que já fica de sobreaviso, né? Qualquer coisa que você fizer nesse sentido, né? Isso daí já é automaticamente flagrado como se você fosse uma pessoa. É a inversão do habeas corpus, né? Você é culpado até que se prove o contrário. Você tem que provar que você é inocente. E, e esse processo alérgico, né, essa inflamação social que se alastrou assim, isso atualmente se alastrou por causa da mídia, das redes sociais, mas isso da essência humana, isso existe em todos os pontos, né? Então a ciência não é diferente. E eu estava falando desse vídeo do documentário do Ramana Maharshi, que uma coisa que me chamou a atenção é a questão do silêncio, né? Que ele jovem, assim, ele teve uma visão, uma inspiração que ele tinha que ir para um templo lá e se isolou naquele templo lá e ficou, sei lá, não sei quanto tempo, meses ou anos lá até quase morrer de fome e de estado péssimo, né, deplorável do corpo, né, com bichos, insetos, parasitas em cima dele e tal, né, e aí colocar ele numa caverna, não sei aonde, ele ficava só em estado assim, ficava quieto, ficava em silêncio. E aí a mãe dele, depois de um tempo, que aí quando ele começou a chamar atenção, as pessoas começaram a achar que esse daí tinha alguma coisa e tal, né, que já começou a ter uns devotos, né? Aí a mãe foi lá atrás e resolveu chamar, muito parecido com a questão lá da bíblica, né, de Jesus, que a mãe e os irmãos vão lá. E tem aquela frase famosa que ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Ele também meio que não reconhece, assim, fala para a mãe que, eu não tenho que mudar, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer isso e ficar quieto, porque não adianta falar nada. Você vai falar, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. O que tiver que acontecer, acontece. Ele era, assim, um pensamento fatalista, né? Não tem muito do destino, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer, o que não tiver que acontecer, não vai, sabe? Então, o que adianta ficar falando? E, e o que adianta você vir aqui ou não vir, tá bom? No final das contas, a mãe vai embora, alguns anos depois a mãe volta, né? Parece que o irmão morre, a mãe volta lá e fica no ashram dele até o final da vida e tudo bem e tal. Tem um processo, né?
como mais ou menos parecido também com a questão da mãe de Jesus que se transforma, né? Maria se transforma numa santa, né? Canonizada pela igreja, mas se transforma num símbolo muito importante, né? Inclusive há poucos dias atrás foi aí a- o dia da Nossa Senhora de Aparecida. Eu estive lá em Aparecida, achei muito interessante porque tem realmente se você tiver um pouco de sensibilidade, você percebe a energia. Ah, são os passarinhos que moram aqui, eles passam gritando porque eu tô na casa deles, né? Então, eles estão vindo. Vivem quando eles param aqui na frente na primavera e ficam. Estão gritando, estão gritando. Aí muitas vezes quando eles param aqui na primavera e ficam quietinhos aqui, ficam me vendo só. Mas enfim. Um, pararam lá. São os dois. Não sei se dá pra ver. É um casal de periquitos. E, enfim, que também me lembrou de um filme que eu recentemente fiquei apaixonado, fiquei mais assim, entusiasmado. Até tentei gravar uns vídeos, falei isso daqui já. O 8,5, né? Otto e Mezzo do Fellini, que é de 63, que o filme vai indo, uma comédia, né? E demorou pra eu perceber que era uma comédia, mas ele é de fato engraçado. E no final o protagonista lá, ele fica quieto, ele não quer falar mais nada, né? Ele não adianta, e é como se tivesse isso mesmo, assim, no final das contas, essa questão do bloqueio do artista, o bloqueio do escritor, né? Que é muito famoso e tal. É uma constatação que não adianta. Você está falando para você, né? Que nem os vídeos que eu gravo, que eu tô falando para mim. É quase como se fosse um processo. Como é que fala isso? De Platão lá, de processo. É, a mimese e a catarse, é um processo catártico, né? Que você, através desse processo, você se entende melhor, né? E de repente, sei lá, se alguém escutar e achar que vale alguma coisa, tem alguma coisa a tirar disso, bom, bacana, mas não é, o ponto é você sentir que não precisa, que não tem o que falar, né? E acho que inconscientemente, né? Ah, ele parou aqui bem na frente, não sei se dá pra ver. Tá vendo aqui? Fica andando aqui na frente. Deixa eu chegar um pouco mais perto, se ele deixa eu chegar mais perto, sem voar. Olha lá. Ah, tem uns dois, velho. Agora voou. Eles vivem aqui no telhado. Os dois estão aqui na frente. E de vez em quando. Olha lá. Um tá bem aqui, ó. Bem aqui. É que com a câmera fica muito longe, né? E eles são verdes ainda, né? Em cima das folhas verdes fica mais ainda diferente. Mas enfim. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? De vez em quando eu pego. Olha lá. Olha lá, tá bem aqui. Um deles. Um tá aqui, o outro eu não consigo ver pela tela, mas deve estar aparecendo em algum lugar. E enfim, de vez em quando eu pego uma flauta que eu tenho aí, um pífano, é pífaro ou pífano? É uma flauta de bambu, aí eu fico tocando e eles ficam me escutando aqui perto de mim aqui. Enfim, é legal isso. Eu gosto. A gente tem um acordo que é o seguinte, eles podem morar aqui desde que eles não façam barulho, porque esses bichos fazem um barulho terrível, é uma buzina cada um, né? Mas aqui eles têm respeitado, eles aprenderam. No começo eles faziam uma confusão terrível, faziam festa aqui, né? no, no, no andar de cima aqui da casa, eu batia com um cabo de vassoura, eles voavam e tal, a gente entrou numa coisa. Agora eles, quando eles ficam lá, eu vejo que eles só sussurram. De vez em quando só um fala um com o outro alguma coisa lá, sussurrando, só assim, baixinho, pra não me atrapalhar, né? Chegamos num acordo. Inclusive isso, deles estarem tão perto assim de mim e não voarem e nem gritarem, isso é uma coisa interessante, né? Olha lá. Se bem que quando eles fazem isso, o passarinho faz isso, eles estão meio assim que desafiando, que ele afia o bico, ó. O outro lá que tem a asa. Eu ia falar que a asa dele é mais escura, mas os dois estão iguais hoje. Ela tá afiando a asa.
afia no bico. Então, enfim, essa questão de você chegar a um ponto que não tem o que ser dito, né? E por que, o que, que motiva a gente então a continuar, né? O que motiva eu gravar esses vídeos e tudo. Aliás, esse vídeo ficou muito bacana porque no final das contas apareceu o casal aí de periquitos que mora aqui em cima, inesperadamente, né? Uma sincronicidade aqui desse processo, assim. E do silêncio, né? Eles estão em silêncio, não estão gritando. E eu estou falando do Ramana, do silêncio, do Sri Ramana, e do silêncio do Guido, né, que é o personagem do filme Otometsu, no final, que ele não quer falar, ele não quer dar entrevista, ele não quer fazer, mas ele trava de uma vez, as pessoas ficam todas desesperadas e ameaçando e cutucando ele para falar, ele não fala de jeito nenhum, fica muito engraçado a cena. O Marcelo Mastroianni faz muito bem esse papel. Então, essa questão, no final das contas, que leva a gente, talvez, ao bloqueio criativo, ou essa exaustão de falar, é a constatação do que o Ramana escreveu para a mãe dele, que as coisas vão acontecer como tiver que acontecer, não tem o que fazer, né? Então a gente não está falando para mudar algo, a gente está falando para entender melhor, e no processo de catártico, no catártico processo de nós entendermos melhor através da expressão, talvez nós contribuamos dessa maneira, tenhamos uma contribuição para todo o resto de pessoas que eventualmente entendam um pouquinho mais desses processos. Acho que é isso que eu gostaria de falar hoje. Obrigado. Passarinhos, um já voou para lá, o outro está aqui no final. E é isso aí. Até a próxima.